Olá, meus queridos. Vamos fazer uma breve revisão, certo? Esse conteúdo foi abordado no primeiro semestre e ele faz parte aí das questões aí da avaliação diagnóstica, certo? Espero que vocês estejam bem, continuem em casa, foquem nos estudos e vamos lá. No primeiro período a gente abordou o conteúdo de soluções, que é uma solução. É uma mistura, né? É uma mistura homogênea, formada por duas ou mais substâncias, onde temos o soluto, que é aquela substância em menor quantidade, e o solvente, que é aquela substância em maior quantidade. O soluto é a substância que é dissolvida e o solvente é a substância que dissolve outra. E aqui eu tenho um exemplo, onde eu tenho um sal em azul, né? Que ele foi adicionado a uma certa quantidade de água, né? Aí formou-se essa solução aqui. Como o sal ele estava em menor quantidade, ele foi diluído totalmente na água. Então o sal aqui ele é o soluto, por apresentar menor quantidade, e a água o solvente, certo? Onde eu tenho aqui a solução. Atenção, quando a água é o solvente, a solução, né, ela é chamada de solução aquosa e ela tem como abreviatura AQ. A água na química ela é considerada o solvente universal, devido ao fato de dissolver a maioria das substâncias. De acordo com a quantidade de soluto, né, as soluções podem ser saturadas, a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente, ou seja, eu tenho a quantidade exata de soluto para uma quantidade de solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se, formando um corpo de fundo. Ela vai ser insaturada, né? Também chamada de não saturada, quando contém menor quantidade de soluto, certo? Supersaturada são soluções estáveis, ou seja, a quantidade de soluto excede a capacidade de dissolução aí do solvente, né? Ou seja, a quantidade de soluto vai ser além do permitido, o qual esse solvente não vai dissolver totalmente. Eu tenho dois exemplos aqui. Ó. Primeiro exemplo, 30 gramas de sal vai ser adicionado a 100 ml de água, no qual aqui vai formar essa solução insaturada. Por que insaturada? Porque a quantidade de sal aqui é mínima, né? A quantidade menor ao exigido para essa quantidade de água. No segundo exemplo, eu tenho 40 gramas de sal, né? Uma quantidade maior relacionada ao primeiro, que vai ser adicionada ao a mesma quantidade de água. No caso aqui eu vou ter a formação de uma solução saturada. Por quê? Porque a quantidade de sal está exata, né? Está equivalente à quantidade do solvente. No caso aqui eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo porque sobrou, né? Restou um pouco do sal. Quanto aos estados físicos, as soluções podem ser classificadas em sólidas, líquidas ou gasosas. Exemplo de uma solução sólida, a liga metálica, que tem a composição do cobre e do níquel. Exemplo de uma solução líquida, o sal dissolvido em água, né? No caso o sal foi todo dissolvido, então vai restar apenas vou ver apenas a água. E um exemplo de solução gasosa, o ar atmosférico, no qual eu tenho a composição aí do nitrogênio e oxigênio. Quanto à natureza do soluto, as soluções podem ser moleculares, quando as partículas dispersas na solução são moléculas, né? Como exemplo eu cito aqui o açúcar, conhecido na química como sacarose. A molécula dele ele tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. As soluções podem ser iônicas, quando as partículas dispersas na solução são íons, por exemplo, o sal comum, né? Esse sal, cloreto, chamado de cloreto de sódio. Ele é formado pelos íons, o cátion, né? O sódio é um cátion, e o cloro um ânion. Então ele tem dois íons, são essas duas cargas, positiva e negativa.
Aí, coeficiente de solubilidade, né? Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente. Coeficiente de solubilidade representa a capacidade máxima do soluto de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura e pressão. As soluções, dependendo da solubilidade, elas podem ser classificadas como soluções diluídas ou então concentradas. Uma solução diluída, a quantidade de soluto é menor em relação ao solvente. Já na solução concentrada, a quantidade de soluto é maior que a do solvente. É o que mostra o exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, eu tenho aqui uma menor quantidade de água, né? Em que eu vejo aqui que as moléculas elas estão próximas uma das outras. Então essa solução ela é concentrada porque a quantidade de água é menor, eu tenho menos água. Já aqui, ó, como eu tenho mais água, as moléculas passaram, na verdade, a se afastarem e a se ter mais espaço para se movimentarem. Então, no caso aqui, eu tenho uma solução diluída. Quando temos uma solução concentrada, podemos notar que o soluto não dissolve completamente no solvente, o que leva à presença de um corpo de fundo. Aí, né, continuando, a gente vai falar agora da curva de solubilidade. O que é essa curva? São gráficos que apresentam variação de coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Eu tenho um gráfico que ele vai apresentar um eixo, que é a solubilidade em gramas por 100 ml de água, e o outro eixo ele vai apresentar a temperatura. Nesse gráfico aqui eu tenho apenas uma substância, que é o nitrato de potássio, né? Vai ser situado uma curva, aqui é a curva de solubilidade, e vai ser expresso 3 pontos, né? Ó, fixado 3 pontos. Quando o ponto que está acima da curva, a solução ela se encontra, né? Ela vai ser uma solução supersaturada. O ponto exatamente fixado em cima da curva, a solução ela é saturada, e o ponto abaixo da curva, a solução ela é insaturada, certo? E esse outro gráfico, que é bem parecido com o primeiro, na verdade aqui ele vai mostrar 3 substâncias. Eu tenho o nitrato de chumbo, tenho o cloreto de potássio e tenho o cloreto de sódio, certo? Ambos expressos nesse gráfico quando eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade, né? E a uma certa temperatura em graus Celsius. Então, o que foi que a questão propôs? Ó? Alguns questionamentos, né? Primeiro, o sal. Qual o sal que a solubilidade sofre o maior efeito na temperatura no intervalo de 60 a 100 graus Celsius? Né? Qual é o sal que vai sofrer o maior efeito nesse intervalo de 60 a 100 graus Celsius? Eu venho para o gráfico, ó, 60 a 100. Eu percebo aqui que o nitrato de chumbo foi o único sal que sofreu o maior efeito, né? Ele aumentou. Segundo questionamento, qual sal que a solubilidade sofre o menor efeito da temperatura no intervalo de 60 a 100 graus Celsius? Então, no mesmo intervalo, né, ó, de temperatura de 60 a 100 graus Celsius, qual foi o sal que sofreu o menor efeito? Né, se eu sei que o nitrato de chumbo foi o que sofreu o maior efeito, então vai sobrar ou cloreto de potássio ou então cloreto de sódio. Olhando aqui para as curvas de cada um, ó, eu vejo que o cloreto de sódio ele permaneceu, né? Ele não aumentou. Né? Então, assim, o cloreto de sódio é o sal que sofreu o menor efeito nesse intervalo de 60 a 100 graus Celsius, certo? E a terceira pergunta, qual é a temperatura em que o cloreto de sódio e o cloreto de potássio apresentam a mesma solubilidade? Aí eu vou para a curva deles, ó. Pegando as duas curvas, ó, exatamente aonde eles aqui, ó, nesse ponto aqui, exatamente onde eles vão se encontrar, é onde eles vão apresentar a mesma solubilidade. Então, a temperatura que eles apresentam, ó, é a 30 graus Celsius, certo? Aí, ó, para concluir, né, uma mensagem aí para vocês: cuide-se
e cuide de quem cuida de vocês. Fique em casa, certo? E tchau, tchau. Saudades de vocês.